Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui na chácara. Eu vou tentar passar para vocês o que é ser um obreiro. Um obreiro aprovado diante de Deus. Todos os dias eu venho para essa chácara. Mas eu venho com essa aqui com um propósito. Porque eu tive um sonho e Deus me mostrou esse terreno. Porque Deus tinha propósito neste local, porque logo na parte de cima é a nossa congregação. É uma igrejinha humilde que nós estamos construindo ali, voluntariamente. Então, a importância de nós entendermos o que é um obreiro. A Bíblia fala que aonde que Deus te enviar, nós temos que ir. Deus enviou Abraão para Canaã, levou a ele pegou a sua mulher Sarai, agora é Sara, era Abrão, se tornou Abraão, e o seu sobrinho Ló. Eles foram pela fé. Eu me encontro aqui na chácara, querendo dizer para você o que é um obreiro. Eu me encontro na chácara aqui, porque eu poderia ter comprado essa chácara em qualquer lugar na nossa região, aqui em Espera Feliz. Mas através de um sonho, Deus me deu essa chácara, condição para me pagar essa chácara e estar construindo devagarzinho, na minha condição, né, sem ficar devendo ninguém e fazendo bem devagar. Para ser um obreiro, eu tenho que ter uma consciência seguinte: pode ser que eu não consiga completar tudo que eu quero fazer dentro dessa chácara, com meus dias sobre a face da terra. Mas como obreiro, eu tenho que olhar para essas almas que Deus ele me trouxe para esse lugar e saber que essas almas que se encontram aqui no Córrego Boa Vista são pessoas importantíssimas para Jesus. Porque fazer uma igreja no meio da lavoura, aonde que não se tem dízimo nem oferta, e você ter que trazer as pessoas, é pela fé. Então trabalhamos pela fé. Eu quero dizer com isso que para ser um obreiro da casa de Deus, você tem que fazer o que Jesus ele fez. Nós somos seres humanos limitados, mas para Deus não há limite, porque o seu poder ele se aperfeiçoa através da nossa fraqueza. E eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou limitado a muitas coisas, mas com Deus nós somos mais do que vencedor. Quando eu coloco Deus à frente de tudo aquilo que eu vou fazer, a obra dele, pode ser que eu não consiga construir essa obra toda aqui, mas os meus filhos vão dar continuidade e vai construir essa chácara. Mas o meu ministério que foi confiado a mim, mesmo não sendo merecedor de nada, não sendo merecedor desse ministério, mas Deus me confiou esse ministério para que eu possa ser um cooperador da sua obra. É uma das coisas para ser um obreiro, você tem que ser vocacionado. Não adianta você fazer uma teologia, aí eu vou ser um grande pastor, eu vou ser uma pessoa muito influente, as pessoas vão me respeitar. Não é assim que acontece. Uma das primeiras coisas, você tem que ter chamado. E depois de você ter o chamado de Deus, você tem que ter vocação. A vocação, ela vai te dar, no caso, essa vontade, o Espírito Santo, ele vai sempre se incentivar você para você meditar na palavra de Deus, para você estar buscando a Deus de todo o teu coração e pensamento. E nessa carreira que foi proposta para você que quer ser obreiro, não é isso aqui, não é o ser obreiro. Você ser médico, você vai estudar, você vai ser médico. Você quer ser advogado, vai estudar, vai ser advogado. Você quer ser, no caso, o reitor daquela faculdade, você vai se esforçar, você vai conseguir. Você vai ser um grande empresário, você quer ser um grande empresário, você vai lutar, vai começar do pouco, e Deus ele vai te abençoar e você pode chegar a ser um grande empresário. Para tudo isso, você vai se preparar para você ser uma pessoa influente na terra. Mas para ser um missionário, para ser um pastor de uma igreja, agora
Não existe essa questão de você, no caso, de você lutar com a sua força, com a sua carne. Porque nós não lutamos com a carne, nós lutamos através do Espírito, porque a luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais e malignas. E se eu não me encher de Deus e não ter a ferramenta espiritual para que eu possa trabalhar na obra de Deus, eu vou ser mais uma pessoa que está na igreja momentaneamente. Porque no momento da primeira tribulação, eu vou sair da igreja e vou falar mal do missionário, falar mal do pastor, porque eu me preocupei em ter um cargo na igreja, mas eu não me preocupei de me encher de Deus, de saber que eu fui chamado. Não é para que eu possa comprar coisas na terra. As coisas que nós temos são consequência. Deus, ele fala, busca o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas são acrescentadas. É só você meditar na palavra de Deus, você vai ver Davi, Abraão, você vai ver os homens trilionários, e Davi, ele fala, eu não tenho outro bem, Senhor, a não ser a ti. Então, uma coisa Davi lhe pediu, para que ele pudesse morar na casa de Deus todos os dias da vida dele e aprender no seu santuário. Só que as pessoas hoje confundem. As pessoas querem ser obreiro, querem ser pastor, querem ser missionário, mas ele quer ter a igreja, ele quer ver uma santidade na igreja. E na verdade a santidade ela convém individualmente, em Hebreus capítulo 12, que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, das primeiras coisas para você ser um bom obreiro, é você entender para que você foi chamado. Você foi chamado para ser um cooperador. Então você tem que se encher de Deus e saber que Deus, ele vai, a unção de Deus, ela nos ensina todas as coisas. Mas o que está em jogo não são coisas, são almas que foram compradas com preço de sangue naquela cruz do Calvário. São almas de Jesus. As almas não pertencem ao pastor. As almas não pertencem ao líder daquela igreja. As almas dependem somente de Jesus. Ela é de Jesus. Então, enquanto aquelas almas estão naquela congregação, eu não posso fazer trocadilho com aquela alma e usar as almas, e usar a palavra de Deus para tirar nada daquelas almas. Porque tudo na palavra diz que é livre, é por livre e espontânea vontade e tem que ser com muita alegria. Não é por força, não é por violência, nada disso. Então você quer ser um bom missionário, quer ser um bom líder, um bom pastor, um bom cooperador, uma das primeiras coisas, você ser vocacionado para isso. E olhar primeiro, trabalhar na sua vida. Olhe o seu redor. O seu ministério, ele vai começar na sua casa. O seu ministério começa como que você trata a sua esposa, como que você trata seus filhos, como você trata os seus vizinhos, como que você olha para a sociedade. É muito natural nós vermos pessoas atacando as autoridades, infelizmente, pessoas que... Bom, pô, tem a palavra, mas não tem, né? São uma situação que ataca as autoridades, e a Bíblia fala em Judas, que nem o arcanjo Miguel, ele não pronunciou palavra de altivez a Satanás. Porque o arcanjo sabia que Satanás, ele foi, no caso, criado por Deus, e era um anjo de muita luz e muita fé. Quando ele se rebelou, Jesus, ele viu como relâmpago, Satanás, ele caiu sobre a face da terra. E como que você vai saber disso? Contando uma historinha? Não, é você lendo a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, Deus abre a mente, ele abre o seu coração para você entender. Então, das primeiras coisas, um bom testemunho na sua cidade, você tem que criar os seus, tá ali, lutar para criar seus filhos na presença de Deus, mesmo que eles não queiram, mas você tem que instruí-los na palavra de Deus. E ter uma vida, e se casar, e ter o seu casamento no altar de Deus. Eu tenho mais de 30 anos de casado, e a Bíblia fala que o casamento
ele só se desliga quando um dos cônjuges morre. Então, eu tenho que ter essa reflexão que o meu casamento, o meu ministério nunca é pesado para mim. Que o meu casamento é bênção de Deus, que o meu ministério é bênção de Deus. E o meu próximo sempre vai ser a pessoa que vai medir o grau espiritual da minha vida. O que eu cresci, o que eu não cresci. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E desobediência é pior do que feitiçaria. Então nós temos que ler a Bíblia e entender. Se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido da minha mãe que eu estou ali, como que eu vou cuidar da igreja de Deus? Então, uma das primeiras coisas, a pessoa tem que estar no estudo bíblico, tem que estar nas consagrações. Porque um dia Deus ele vai provar e vai levar pessoas ao encontro desse obreiro e ele vai começar a contar a historinha que viu um filme, que estava lá no filme, não. Os grandes homens de Deus, eles sofreram porque falaram a verdade. Estevão morreu apedrejado porque falou a verdade. Jesus ele foi crucificado, ressuscitou dentre os mortos, está vivo no meio de nós, porque ele sempre fala a verdade. Porque Jesus, ele é a verdade, e a palavra é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então, pela verdade, nós sofremos todos os dias. Todos os dias nós sofremos por causa da palavra. A Bíblia fala que é melhor uma repreensão aberta do que um amor encoberto. Se você estiver na igreja, você vai ver que tem um momento de exortação, um momento de edificação, mas tem um momento também de consolação. Mas eu procurei sempre nunca passar a mão na cabeça de ninguém. Ser um bom missionário quer dizer que você tem que falar aquilo que Deus ele quer que você fale, não aquilo que o povo quer ouvir, para massagear o ego, para essa pessoa ser destruída. Há um sensacionalismo no caso, um evangelho de sensacionalismo, de enriquecimento ilícito. Jesus não veio trazer riqueza para o povo. Jesus ele veio trazer o reino, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria no espírito. Deus ele traz para nós uma estrutura para que nós possamos entender que da mesma forma que ele ressuscitou o terceiro dia, quando Jesus vier sobre as nuvens, aqueles que estão em Cristo, mesmo que ele esteja morto, ele vai ressuscitar dentre os mortos. E os que são de Deus, estiver vivos, vão ser arrebatados no alto céus. Da mesma forma que Jesus ele veio, ele foi para o Pai, mas ele vai buscar a sua igreja. Por isso ele diz, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, assim como nós, no caso, sabemos que Jesus é o noivo e nós somos a noiva, a igreja de Deus, nós temos que nos preparar como a noiva para encontrar com o noivo que é Jesus, para ter uma vida quieta e sossegada na Nova Jerusalém. Talvez você está chorando, mas a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30. Talvez você está triste e você está desanimado e você não consegue entender o que está acontecendo com você. Deus jamais provará aos seus filhos aquilo que ele não possa suportar. Deus ele prova as pessoas somente na medida que ele pode suportar. Da mesma forma que ele dá a prova, ele também dá o escape. Mas eu tenho que ter a certeza absoluta que isso está vindo de Deus para provar a minha fé. Muitos gostam do livro de Jó, mas nunca quer passar uma mínima provação. Jó perdeu os 10 filhos. Jó perdeu toda a sua riqueza. Mas ele tinha algo dentro dele que eu tenho que ter e você tem que ter. Um dom de adorador. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não atribuiu a Satanás que tinha tirado algo dele, porque Deus o enriqueceu, mas o Deus também permitiu que ele pudesse passar por essa luta. Mas no final do livro de Jó, Deus o honra, e ele, no caso, é restituído muito mais vezes. Quero dizer com isso, para você ser um obreiro de valor,
Você tem que se esvaziar. Fala assim, porque é muito natural. Quando a pessoa chega na igreja, ele começa como criança, começa a receber um leitinho, aí depois ele passa a comer aquela comida mais sólida, que é a palavra de Deus. Chega um ponto na vida dele que ele acha que ele é mais do que o pastor. Aí é o perigo, a vaidade. A vaidade é um prato predileto para o diabo. Muitas pessoas estão sofrendo nos ministérios pela vaidade. É um bom cantor, a vaidade cresce e o diabo pega ele. Leva ele para cantar no mundo, ele acha que Deus está com ele, mas Deus já não está. É só você ler Samuel que você entende. Saul, quando perdeu o Espírito Santo de Deus, ele buscou uma feiticeira, uma macumbeira. E ali ele via como Samuel. Porque quando você perde o Espírito Santo, você não tem uma definição. O que é de Deus, o que não é de Deus. É muito natural uma pessoa falar, tudo é de Deus. Deus está em todo lugar. Ah, se Deus quiser. Ah, Deus vai fazer para mim. Deus, ele ama, mas ele corrige também aquele que ama. Então, se você abandonou Jesus, é necessário que você volte como filho pródigo e se prostre diante de Deus e reconheça que a sua natureza humana, que a vaidade, a soberba, ela se levantou e muitos te deram elogio, te aplaudiram e falaram que você ia ser um grande cantor, que você ia ser uma grande cantora, uma grande pastora, uma grande missionária, e hoje você está desviado. Satanás, ele conhece aquilo que você abre a boca, e você não consegue obedecer à sua autoridade da sua congregação, e você abre outra congregação e coloca o nome. Hoje é mais fácil abrir igreja do que abrir botequim, mas tem uma coisa, será que Deus está nesse negócio? Será que Deus mandou você fazer alguma coisa desse tipo? Obreiro, verdadeiro obreiro, ele honra o seu pastor, mesmo sendo ele bom ou ruim. É só você ler Samuel, você entende Davi com Saul. Saul muitas vezes tentou matar Davi, por muitas vezes, mas Davi, cheio do Espírito Santo, falou, não posso tocar no ungido de Deus. As pessoas saem da igreja, meus irmãos, não é porque ela quer. Não é porque ela quer. Ela começa a sair da igreja, dentro da igreja, desobedecendo as autoridades, desobedecendo os líderes, não olhando com compaixão e amor. Você pode ser profeta, você pode ser pastor, você pode ser missionário. Se a vaidade entrar no seu coração, você vai ser um prato muito fácil para Satanás. Lembra dessas palavras. Para cumprir o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, exige de cada pessoa a excelência da humildade de entender que nós não somos nada. Mas Deus, ele é poderoso para acabar com essa natureza humana que nós temos, como diz o Sérgio Lopes, né? A música do Sérgio Lopes. Esse velho homem tem que morrer, para, no caso, essa natureza humana, ela seja estipada diante de nós. Que você possa entender o falar de Deus. Se você quiser ser um obreiro da casa de Deus de verdade, não é somente para aquele dia. Ah, eu quero ser obreiro. Não é assim, não. É para a vida toda. Ninguém casa para ficar, no caso, 1 ano, 2 anos casado. Você casa para ser feliz o resto da sua vida. Quando Jesus ele chama a pessoa para ser obreiro, é o resto da vida da pessoa. E se você não se encher, infelizmente você vai ficar um dia na igreja e vai sair da igreja. E vai falar assim ainda. Ah, eu fui pastor. Ah, eu fui missionário. Ah, eu fui obreiro daquela igreja. Ah, aquela igreja tem muito problema, muito defeito. Aquela igreja, só Jesus na causa. É tanta heresia. Sabia que a Bíblia fala que se os seus olhos for bom, todo o seu corpo é iluminado? Sabia que operando Deus, ninguém pode, no caso, desfazer aquilo que ele pode fazer na sua vida? Individualmente, você com Deus. É você com Deus.
Elias estava com Deus e derrotou os 400 profetas de Baal. Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus lhe deu a vitória e o gigante Golias caiu por terra. Moisés, passando pelo Mar Vermelho, pela obediência, tocou na água e o mar se abriu. Veio um vento oriental e abriu o mar. O povo de Israel passou pelo meio do mar. Pela obediência, Moisés tocou na água novamente. O mar se fechou. Todos os egípcios morreram dentro da água. Pela obediência, Abraão, pai da fé, foi levado a uma terra estranha, mas ele obedeceu até o final. Pela obediência, o apóstolo Paulo, que chamava Saulo, sendo, no caso, criado por Gamaliel pela lei judaica, Paulo era um homem muito instruído, um homem riquíssimo, abriu mão de tudo que ele tinha. Em Atos capítulo 9, indo para Damasco, uma luz muito forte, e Jesus ele falou: Paulo, Paulo, por que, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou uma coisa muito interessante. Paulo estava perseguindo o povo de Deus, que se chamava Saulo. Quando você persegue uma igreja, uma denominação, você não está perseguindo aquela igreja, você está perseguindo a Jesus. Naquele momento, Saulo ele se converte e se chama Paulo. Foi um dos maiores pregadores. Não andou com Jesus, mas pregou mais do que todos eles, assim ele fala. Morreu na sua velhice, dentro de Roma, dentro de um calabouço. Escreveu as cartas às igrejas de Efésios, Coríntios. Escreveu as cartas, no caso, Tessalonicense, Colossense, Filipense, para Tito, para Tiago. Ele escreveu todas as cartas para enviar às igrejas, mesmo estando preso. Cumprir o bom combate não é somente você entrar dentro de uma igreja e levantar suas mãozinhas, dar chacoalhadinha e falar: eu sou servo de Deus. Tem que ter renúncia, tem que ter propósito, tem que ter ousadia, tem que ter intrepidez. Porque Satanás, ele tem que ser envergonhado através do seu testemunho de vida. Satanás, ele tem que ser envergonhado, porque Deus, ele venceu. Jesus venceu a morte, venceu a cruz, venceu o pecado. E você, que é obreiro, você tem que envergonhar Satanás. Você tem que dizer no seu coração: não estou na igreja para receber a honra do homem. Eu não preciso ser honrado, eu não preciso receber aplausos, porque eu tenho que ser conhecida de Deus. Enquanto você viver querendo algo que você não foi chamado, você vai ser uma pessoa frustrada. Se Deus ele te chamou, ele vai te capacitar, ele vai te instruir e vai te dizer que ele é Deus e ele vai fazer a obra. Todos aqueles que estiverem perto de você vão ser muito abençoados. Todos que estiverem perto de você vão receber a bênção de Deus, porque você é luz e sal da terra. Entende isso? Que para ser um obreiro aprovado, tem que haver renúncia, tem que ter posicionamento, tem que se encher da palavra de Deus, tem que olhar e ver que o Espírito Santo de Deus, ele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele me convence do meu erro, das minhas falhas. Não há um justo sequer sobre a face da terra. O único santo dos santos que desceu sobre a terra foi Jesus Cristo. E até os anjos que desceram na terra se corrompeu. Quer ser um obreiro aprovado? Seja vocacionado. Ministério é um só. Não adianta você pular para lá e para cá, ser pastor daquela igreja, ser pastor daqui, daquilo ali. No dia da morte do meu pai, estava ali meu pai e meu irmão Renato. Estava sepultando, fazendo exequio do meu pai. E ali, fazendo exequio, eu comecei a observar que a vida, ela passa muito rápido. E se nós não atentarmos
para essa palavra, nós vamos ser reprovados a cada dia. Porque no Ezequiel, antes do Ezequiel, uma pessoa falou que não ia pregar, porque o pastor tinha, no caso, ele estava com raiva do pastor. Quem te chamou para pregar não foi o pastor. Quem te chamou para pregar foi Deus. E se Deus te mandou fazer alguma coisa, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, se você obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus, você vai ver que você vai ter uma alegria. E você vai cantar o hino da vitória. E aonde você chegar, Deus, ele vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Você é bênção para as pessoas. Jesus, ele ensina que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Então fica com essa palavra no seu coração. Se depois disso você quiser ser um obreiro da casa de Deus, lembre de uma coisa. Todos os homens que pisaram nessa terra, Hebreus capítulo 11, homens de fé que fizeram a obra de Deus, que andaram por essa terra, foram perseguidos, morreram de uma forma trágica, mas não negaram Jesus. Não negaram o nome que está acima de todo nome. Quer ser obreiro aprovado? Então, diante das provações, entenda que Deus, ele permite as provas, mas também ele dá o escape. E bendito é o nome do Senhor, que está acima de todo nome. Entenda isso. Deus te abençoe e te guarde. E se enche a cada dia de Deus. Porque assim, Deus revela aquilo que está no seu coração. O importante não é o pastor da igreja. O importante não é o missionário da igreja. O importante não é o obreiro da igreja. O importante é as almas que Deus ele vai trazer para você ser um cooperador para apacentar essas almas. Entenda isso. Que eu, missionário, não sou importante. O importante é as pessoas que Deus envia ao meu encontro para receber da palavra de Deus. Essa é a base. Que tudo que nós vamos fazer na terra, ficará na terra. Mas o que você fala de Deus, essa palavra, ela não volta vazia. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. E peça a Deus para abrir sua mente, abrir o seu coração, que você tenha uma visão de águia, que enxerga a vitória, além das tribulações, além dos problemas. O problema está ali, Jesus está aqui. Se você olhar o problema, ele vira um gigante. Mas se você olhar para Jesus, Jesus joga o gigante por terra e entrega a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.